por-nos. Como é que é o som aí? Ó, popó. Tá bom? Estão ouvindo bem? Tá bom. Irmãos, hoje nós estamos a trabalhar na Carta aos Romanos. Chegamos no capítulo 8, que é o capítulo centro, que tem 16 capítulos. Nós também já vimos uma parte na última mensagem, e hoje nós vamos continuar naquilo que nós estamos chamando da redenção universal, ou seja, a esperança assegurada que nós temos nesse texto. Nunca nos esqueçamos, é bom nós vermos a árvore toda antes de descer, né? Aliás, a floresta toda antes de descer na árvore, né? Então a floresta toda significa o quê? Que o tema central da Carta aos Romanos é a justiça de Deus, a justificação pela fé. E Paulo fala desde o capítulo 1, o capítulo 5, fala justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Capítulo 8, verso 1, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a grande figura da Carta aos Romanos. E quando nós descemos para o capítulo 8, nós vemos a segurança da nossa salvação. Também, desde o versículo 1, como eu citei agora, até o final, como os irmãos irão perceber. Lembrando que a nossa salvação é garantida pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Foi eles que operaram eficazmente e operam na nossa salvação e que vão conduzir-nos até o nosso encontro final glorioso com o Senhor. No domingo passado nós falamos sobre a ação do Espírito Santo, uma forma um pouco mais precisa em relação ao Espírito Santo na nossa salvação, pelo fato de nós sermos adotados na família de Deus. Nós falamos sobre adoção também, e por estarmos unidos a Cristo nós somos adotados na família de Deus. Isso que nós falamos no domingo passado. O texto de hoje ele vai trazer um destaque mais especial sobre a questão da esperança. A esperança que nós temos em Cristo, a esperança que nós temos da nossa plena redenção. O crente aguarda com esperança pela concretização da sua redenção. A redenção foi aplicada a nós, como já falamos, pelo Espírito Santo de Deus. A nossa posição em Cristo é de salvos em Cristo, como até Paulo fala lá no capítulo 1 de Efésios. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, mas a concretização final da nossa redenção, a consumação, podemos assim dizer, vai ocorrer no final dos tempos, após a volta de Cristo, após a ressurreição. Então, isso que nós aguardamos, a nossa adoção efetiva, para podermos de fato estar na presença do Pai por toda a eternidade. E nós vivemos aquilo que alguns teólogos chamam de o já, mas o ainda não. Essa é a nossa tensão, essa é a nossa crise como cristãos. Já, mas ainda não. Já salvos, mas ainda não plenamente salvos, porque ainda não nos encontramos com o Senhor. Então nós ainda não estamos livres da presença do pecado, nós ainda precisamos lutar pela nossa santificação, nós ainda enfrentaremos tribulações pelo Evangelho, ainda aguardamos o dia da redenção em que seremos ressuscitados e glorificados. Esta é a nossa esperança. Mas já somos salvos, podemos ter certeza disso, já somos justificados, já somos unidos a Cristo. E nós vivemos sempre com essa tensão. Pode ser que algum irmão pense assim, puxa, mas não seria melhor a gente se converteu e já vamos para o céu na hora, né? Cada um que fosse se convertendo ia sendo arrebatado, né? Ia ser uma maravilha, né? Salvação completa, plena, tudo resolvido. Mas não era esse o plano de Deus. Deus nos salvou, nos resgatou, para sermos geração eleita, para estar nesse mundo, para podermos levar o Evangelho da salvação a todas as nações. Então nós estamos aqui numa missão que não foi confiada a anjos, mas foi confiada a nós, de levarmos o Evangelho de Cristo. O mesmo Evangelho que nos alcançou, nós precisamos levar a outras pessoas. E o propósito do apóstolo Paulo nesse capítulo 8 é de nos encorajar em relação à nossa esperança, nos encorajar em relação à segurança que o Senhor nos oferece, pois nós vivemos pela fé. A minha intenção era ir até o versículo 30, mas à medida que eu fui meditando nessa passagem, essa mensagem não é muito longa. Então, eu vou dar uma interrupção no versículo 28 e nós vamos continuar. Então, hoje vai ser a parte 1
da mensagem, nós vamos apenas até o versículo 28. Ele é muito rico, muito denso. Vamos então ler a primeira parte que eu vou falar no versículo 18 a 25. Romanos 8, 18 a 25. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos que não vemos, com paciência o aguardamos. O versículo 18 fala que os nossos sofrimentos nesse tempo presente não são se comparar, não são comparáveis com a glória futura que nós há de ser revelada. A palavra de Deus ela sempre foi muito clara em relação aos sofrimentos que nós passamos nesse mundo. Ela nunca nos enganou que a nossa vida, mesmo depois de cristãos, iria ser um mar de rosas. O salmista Davi fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livre de todas. Salmo 34, 19. Então, muitas são as aflições do justo. Jesus alertou: no mundo tereis tribulações, no mundo passareis por aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, sempre mostrando que há tribulação, mas sempre mostrando também que há esperança. E lá em 2 Timóteo 3,12, Paulo nos lembra: de todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então a palavra de Deus nos mostra claramente os motivos que nós teremos de tribulações e até de perseguições. Sofrimento, angústia, tribulação, tristeza, decepção faz parte da realidade de todo ser humano. Infelizmente todos nós, em uma certa medida, enfrentamos ou enfrentaremos tudo isso. Por causa do quê? Por causa do mundo caído no pecado. Nós vivemos um mundo caído da graça de Deus. Então nós estamos todos sujeitos a todo tipo de tribulações. Mas os crentes em Cristo ainda têm um fator a mais de tribulação, que é o que já pude dizer para os irmãos aqui. Nós vivemos em oposição ao sistema do mundo, nós vivemos contra a nossa própria natureza pecaminosa, que inclusive, como cantamos hoje aqui, ainda não estamos livres da presença do pecado e precisamos lutar com ele. E essa luta ocorre dentro de nós mesmos e contra as hostes espirituais da maldade que tentam impedir o avanço do reino de Deus. Exatamente por isso, porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. Então temos as tribulações e temos tribulações por sermos discípulos. Mas o que Paulo fala aqui? Não há comparação desses sofrimentos, por piores que eles sejam, com a glória que será revelada. E todos nós sabemos que esse período que nós passamos, que é um período muito curto, a nossa vida é muito curta, muito pequena, se comparado com a eternidade. Nós não temos noção do que é a eternidade, porque nós não somos eternos, Deus é eterno. Mas nós somos finitos, nós vemos a passagem do tempo. Aqueles que são mais velhos, como eu, percebem a passagem do tempo na sua vida, e passagem rápida, e coisas passam rápidas na sua vida. Então, esse tempo pequeno, curto e de tribulação não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada. Por isso nós podemos procurar ser fiéis ao Senhor, mesmo em meio aos sofrimentos. Bom, enquanto por um lado a Bíblia é realista quanto aos sofrimentos, como eu falei, ao mesmo tempo ela traz promessas para o nosso consolo e para o nosso encorajamento. Nesse verso 18, então, a razão, Paulo fala, a razão para aquilo que ele já havia dito no verso 17. O que ele disse no final do verso 17? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com eles sofremos, para que também com eles sejamos glorificados. Se somos co-herdeiros com Cristo, se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Por quê? Porque não há comparação entre os sofrimentos desse mundo com a nossa glória futura ou com a nossa
a vida está reservada para nós na eternidade com o Senhor. Se nós realmente nos conscientizarmos, então, como passageiro da nossa vida, nós teremos um outro olhar para as tribulações e teremos um outro olhar também em relação à eternidade. O olhar para o alto, a busca pelos valores do reino de Deus, farão toda a diferença na nossa vida aqui, hoje e agora. Isso que Paulo fala em outra carta: pensar nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Esse olhar para a eternidade faz grande diferença na maneira como nós vivemos essa nossa vida aqui. E é com esse olhar de esperança que muitos irmãos nossos, e nós sempre referenciamos aqui, oramos por eles nos cursos de oração, que são os nossos irmãos perseguidos. O que faz com que esses irmãos resistam? O que faz com que esses irmãos que enfrentam a morte todos os dias permaneçam firmes, não neguem o Senhor Jesus Cristo? É essa esperança. Essa esperança de que isso aqui vai passar muito rápido e nós estaremos com o Senhor. Bom, agora partindo para o verso 19 e 22, aqui nós temos o drama vivido pela criação de Deus. Ele fala que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Nós sabemos que o pecado afetou toda a raça humana e também a criação. A criação está sob uma maldição de Deus. Nós vemos isso em Gênesis 3, 17 e 18. Logo que Adão pecou, e Deus chamou para conversar, deu as sentenças por causa do pecado. O que ele disse? Gênesis 3, 17 e 18. E Adão disse: visto que atendesse a voz da tua mulher e comesse da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. A terra, a humanidade, o cosmos, se tornou maldito por causa de Adão. Em fadigas obterá dela teu sustento durante os dias de tua vida. Era como dizer: realmente carnes e abrolhos, e tu comerás a erva de campo. Ou seja, a tua vida nessa terra não vai ser fácil. É que Deus diz ali para Adão. Então, o pecado trouxe então esse mal para toda a humanidade. O universo se desbalanceou. Aquilo que foi criado de forma perfeita, harmônica, sofreu abalos, né? Como nós podemos perceber. Ele fala que essa expressão, né, foi sujeita à vaidade. Isso significa futilidade ou significa frustração também. É isso que nós percebemos. Os animais foram afetados, a vegetação foi afetada, a atmosfera, as águas, todo o cosmos se tornou doente por causa do pecado humano. Então é uma frustração por não estar a funcionar como Deus projetou desde o início, todas as coisas. Isso desbalanceou todo o universo, toda a terra, todo o cosmos, toda a atmosfera, como nós podemos perceber. Mas, como eu já lembrei em outra ocasião, só não houve destruição total. Por quê? Porque Deus tem a sua providência. Deus cuida da sua criação. Deus cuida não só dos seus filhos, mas até daqueles que o rejeitam. Ele faz com que a chuva caia sobre justos e injustos, o sol bata sobre justos e sobre injustos. Então nós vemos as estações acontecerem, o sol e a lua cumprirem seus ciclos, as chuvas caem, a terra produz seus frutos, os animais procriam e também fornecem alimento. Nós vivemos, nós respiramos a renovação da terra, a renovação das células do nosso corpo. Por quê? Porque Deus cuida da sua criação, porque Ele tem a sua providência. Ainda que nós vejamos muitas coisas desbalanceadas na própria natureza, Deus cuida de nós. O que esses versos nos ensinam, então, é que essa criação, ela geme, ela grita, chora, como que esperando alguma coisa. A criação espera. O que ela espera? Ela espera a libertação ou a redenção dos filhos de Deus. Isso é uma visão escatológica, isso é uma visão de futuro, uma visão de redenção futura. No Pedro, na sua segunda carta, ele diz: nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Haverá uma renovação dos céus e da terra. João, lá em Apocalipse 21, ele diz: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Por esses tanto os outros textos da palavra de Deus, nós sabemos que vai haver uma restauração completa do cosmos, né? Quando não existirá pecado, morte, todo o mal será extirpado da face da terra e do universo. Existem discussões aí teológicas sobre se
se nós termos a renovação de tudo que existe, ou se vai ter tudo novo, né? Então existem interpretações para os lados. Mas o que quer que seja, nós sabemos que será um novo tempo sem pecado, sem esse desequilíbrio todo que o pecado causou. Por outras palavras, toda a criação foi afetada pelo pecado, mas a restauração só será possível por causa da obra redentora de Cristo, pois a criação aguarda a nossa redenção final. Quando essa redenção já for completa, ou seja, quando Cristo estiver voltado e encerrada a história, tudo mais será restaurado, né? E esta redenção do homem, com base no contexto que nós estamos a ver aqui no capítulo 8, nada mais é do que a plenitude da nossa adoção. Então nós já somos considerados adotados na família de Deus, mas isso vai ser plenamente consumado no final dos tempos. Essa é a esperança da criação. Irmãos, vou fazer uma parênteses aqui para dizer qual é então a nossa relação com a natureza hoje, essa natureza caída. É falar para eles: espera um pouquinho, tá? Árvores, montanhas, né? Chuvas, rios, esperem que tudo vai ser resolvido. Será que essa é a nossa relação em relação à natureza? Nós amamos a natureza, nós amamos as árvores, as flores, nós amamos os animais, queremos tratá-los bem. Nós admiramos o céu, as estrelas, os luminares, o mar e todas as correntes d'água. Mas muito importante, nós não fazemos, nós que estamos salvos por Cristo, nós não fazemos isso por uma motivação política e ideológica, por uma imposição que a sociedade faz. Não, você precisa cuidar do meio ambiente. Não, nós fazemos isso porque nós somos filhos de Deus, nós entendemos que por nossa causa essa criação foi afetada e nós queremos vê-la restaurada. Então nós amamos, nós preservamos, nós cuidamos por causa desse amor que nós temos. Amor a Deus, amor à sua criação, amor àquilo que Ele colocou diante de nós. Portanto, vamos ser cuidadosos com a criação. Vamos lembrar que ela está gemendo por nossa causa, mas nós teremos um dia a restauração. Tá? Bom, indo agora para os versículos 23 a 25, assim como a criação geme e espera, nós também gememos e aguardamos ansiosamente essa esperança. Temos de um dia, temos tudo restaurado, nos encontrarmos com o Senhor. Temos essa plenitude da nossa adoção como filhos de Deus. O texto diz que nós temos as primícias do Espírito. Isso significa que nós temos os primeiros frutos do Espírito. O Espírito Santo habita em nós, Ele nos guia, Ele nos sustenta, mas nós ainda aguardamos e gememos pela nossa redenção completa. Enquanto a criação ainda espera a redenção, nós temos o privilégio da presença do Espírito Santo em nós. Vamos nos orientar a fortalecer essa esperança no nosso coração. Irmãos, esperança, por definição, significa que bênçãos futuras existem, mas ainda não chegaram. É o já, mas ainda não. Elas existem, mas ainda não chegaram. Isso é esperança. Porque se nós víssemos alguma coisa, já não seria mais esperança. Nós está à nossa frente, por isso é esperança. É algo que vai vir no futuro, como o próprio texto diz aqui. Portanto, a esperança para os crentes não é apenas um desejo de que tudo vai correr bem, de que tudo vai dar certo no final. Isso não é esperança, isso é desejo de que as coisas vão dar bem. Para os crentes, esperança é uma firme convicção baseada nas promessas de Deus, baseada na palavra de Deus, e que são manifestadas pelo Evangelho, que é o tema desde o início aqui da carta de Paulo. O Evangelho é o quê? É o poder de Deus. Paulo diz lá no capítulo 1. Portanto, a graça de Deus, pela qual o Evangelho nos alcançou, é que sustenta essa nossa esperança. Por isso nós vivemos, por isso nós nos alimentamos dia a dia do Evangelho de Cristo, pois é Ele que nos sustenta. Essa esperança, então, nossa não é uma esperança estática, não é uma esperança meramente de contemplação, mas é uma esperança dinâmica, é uma esperança que sustenta a nossa vida, é uma esperança que nos faz andar com o Senhor. Vamos ver Romanos 5, vou botar um pouquinho algumas páginas aí, 5, 3 a 5. Nós já passamos por esse texto, estou falando de justificação. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, esperança, que o coração está dizendo aqui. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi
outorgados. Então nós podemos ter esperança, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E como o texto diz aqui, a esperança não confunde, a esperança não traz confusão. Muito pelo contrário, ela nos traz certezas. E nós somos salvos na esperança. E devemos assim viver firmes. Lembremos, desde lá o início da tese de Paulo, Romanos 17, o justo viverá pela fé. Pois então nós estamos inteiramente pela fé, sustentando essa nossa esperança, ainda que nós não vemos. Fé em quem? Fé no Senhor Jesus Cristo, nas coisas que Ele prometeu, fé na Sua palavra e em todas as promessas do Senhor. E vamos agora para os versos 26 e 27. Nós podemos intitular essa sessão de A Esperança em Oração. Então, na primeira sessão, nós vimos a esperança que existe de toda a criação, incluindo nós, né? Então, em toda a criação de Deus, incluindo nós, seres humanos, que fomos alcançados pela graça. Mas nós podemos iniciar essa esperança em oração. Vamos ver Romanos 8, 26 e 27. Mas também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Esses dois versos, eles não estão isolados no contexto que nós estamos lendo. Talvez muitas pessoas peguem esses dois versículos aqui, vamos fazer um estudo bíblico sobre oração, tira esses dois versículos do contexto e vamos ler só eles e vamos tentar explicá-los. Mas eles fazem todo sentido com todo esse contexto que nós estamos a ler aqui, de esperança e de segurança de salvação. Eles tratam da ajuda e da intercessão contínua do Espírito Santo a nosso favor na era presente. Lembra que nós estamos aqui no já, mas ainda não. E nessa nossa crise nós temos assistência especial do Espírito Santo de Deus conosco a interceder por nós, a orar por nós. Paulo acabou de falar sobre o gemido da criação. Depois ele fala sobre o gemido dos filhos de Deus. E agora ele fala também que o Espírito geme por causa de nós, quando ele intercede diante de Deus. E aqui nós precisamos ter um pouco de cautela para entender esse texto, pois ele às vezes tem algumas controvérsias na sua interpretação. Como que Paulo introduz esses versos? Ele fala também o Espírito semelhantemente, ou seja, também semelhantemente, ou da mesma forma. Aqui existe uma conexão entre o que ele acabara de falar sobre a criação, sobre nós, e o que ele estava a falar do Espírito Santo. Para já eu gostaria de assinar algumas coisas, que a temática central desses versos, seja no 22, 23 e 26, 22 fala da criação, 23 fala de nós, nossos gemidos, e 26 fala do Espírito Santo. A temática que não é gemido, a temática é esperança. Então, isso corrige muitas vezes as nossas interpretações de um texto. Né? Então, não se fala, vamos agora pregar sobre gemido. Não, vamos pregar sobre gemido, vamos pregar sobre esperança. Porque é a esperança que está sendo ensinada aqui. Esperança para a criação, esperança para nós, esperança para a igreja. Tá? O foco dos versos 22 e 23, que fala da criação e de nós, é uma esperança escatológica, algo que antecipa algo indescritível que vai vir ainda no futuro, a beleza da glória futura. A criação espera a redenção e os filhos de Deus esperam sua própria redenção. Então, esperança é o tema central desses versículos aqui. No versículo 26, Paulo fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimível significa sem palavras. Significa que é algo que não se pode vocalizar, ou algo que é inaudível, algo que é silencioso. Esse gemido que a Bíblia se refere, ele é silencioso. As evidências bíblicas aqui apontam que Paulo está usando uma figura de linguagem, uma metáfora, e não a tratar de um gemido literal. No verso 22, ele faz referência ao gemido da criação. Eu nunca vi nenhum gemido de montanha, por exemplo, do mar, né? Tem os barulhos normais, né? Mas não podemos traduzir isso como sendo gemido. É uma metáfora, uma criação que geme, está sofrendo. E quando ele fala de nós também, que nós gememos, né?
Eu nunca vi os irmãos gemendo por aí também. Às vezes também teve muita dor. Né? Mas esse gemido é um gemido do coração, é um anseio. Né? Então tudo indica que ele está usando isso de uma forma figurada, da mesma forma que ele está usando em relação ao Espírito Santo. Outro argumento para mostrar que não existe algo particular como o gemido do Espírito é que não existe nenhuma outra referência em outro lugar da Bíblia sobre isso, é só esse texto aqui. E é no contexto onde ele estava falando de esperança, ele fala que a criação geme, nós gememos e o Espírito geme por nós. Então ele usou essas figuras, essas metáforas. Qual é o objetivo de uma metáfora? Fazer que nós entendamos melhor. Figuras de linguagem para fazer com que nós entendamos melhor o que está sendo feito. Ok? Bom, como eu falei há pouco, a esperança é o tema central desses 3 versos. A intercessão do Espírito por nós significa que o Espírito sustenta a nossa esperança enquanto aguardamos a redenção. Vou repetir isso, que é muito importante. A intercessão do Espírito por nós significa que o Espírito Santo, ele sustenta a nossa esperança enquanto nós aguardamos a redenção. Aí podemos perguntar, mas por que o Espírito Santo precisa interceder por nós? Por quê? O próprio texto responde no versículo 3, por causa da nossa fraqueza. Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Essa palavra fraqueza ela pode ser traduzida também por enfermidades. Essa fraqueza dos crentes, ela pode ser definida como uma ignorância em relação ao conteúdo da oração, isto é, uma fraqueza da oração. O texto está dizendo claramente, nós não sabemos como orar. É uma oração específica aqui. Nós não sabemos como orar. O nosso clamor pela nossa redenção final, ele é deficiente. Ou nem sabemos orar sobre isso. E é por isso que o Espírito precisa nos ajudar. É por isso que ele precisa interceder por nós diante do Pai. Para que esse nosso gemido real, de fato, chegue diante de Deus. Quem pode nos ajudar na oração que deseja a redenção é o Espírito Santo. Muitas vezes nós vem para nós para pensar nisso. Muitas vezes nós nem oramos por isso. Nós não nos preocupamos com isso. O cara pensar, não, eu quero orar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero orar sobre isso, eu quero a redenção. Não, nós estamos muito focados nos nossos problemas, nas nossas vidas, nas nossas coisas, e não estamos pensando nas coisas do alto. Então o Espírito precisa dar aquela ajuda para nós. Ó, deixa eu traduzir aqui, esse irmãozinho está a orar aqui. Né? Então essa intercessão, que não é uma tradução, vou falar já sobre isso, é um trabalho do Espírito Santo por nós, é o cuidado de Deus em nos preservar. Lembra que Ele nos salvou, Ele nos atingiu com a salvação, mas Ele nos preserva também. Quantas vezes Jesus precisou responder aos discípulos, até de uma forma tanto dura? Vocês são necios, tardios de coração, que são incapazes de perceber, vocês são lentos no seu entendimento. Jesus precisou repreender tantas vezes. Eles estavam com Jesus caminhando, estavam vendo todos os discípulos dele, estavam vendo todos os milagres dele e não entendiam as coisas, faziam certas perguntas absurdas. Eu acredito que da mesma forma, nós tantas vezes fazemos orações sem entendimento, focadas apenas em nós mesmos, como eu já falei, sem percebermos com clareza a nossa condição espiritual. E aí entra o trabalho do Espírito Santo. É como se o Espírito dissesse para Deus: olha, essa oração aqui que o irmão Hilário está fazendo, o irmão Éder está fazendo, a irmã Patrícia está fazendo, ela não percebeu muito o assunto, mas o que ela está querendo dizer de fato, o que ele está querendo dizer de fato, é que ele quer a sua redenção final. Ele quer estar com o Senhor para sempre. E não raro nós vimos alguns irmãos dizer: puxa, que isso podia voltar logo. Quando a gente está com um problema, de ver tanta coisa ruim acontecendo, isso podia voltar logo. Né? E é um anseio, esse é um anseio legítimo que nós temos. Né? Só que esse anseio tem que ser uma coisa realmente constante em nós. Esse desejo, esse anseio de estarmos ali com o Senhor. Então, Ele nos ajuda para que as nossas orações diante do Senhor tenham um sentido real de que nós queremos estar com o Senhor. Agora, por qual razão, então, por que essa intercessão do Espírito é eficaz para sustentar a nossa esperança? Por que a oração dele é melhor que a nossa? Os irmãos vão dizer: porque ele é Deus. Sim, porque ele é Deus. Mas por que ela é eficaz? O versículo 27 nos responde:
Deus conhece a mente do Espírito. Por quê? Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede. Ele só intercede segundo a vontade de Deus. 100% de certeza de ser atendido. Porque ele está orando o quê? A vontade de Deus. Essa é a oração do Espírito. Portanto, irmãos, mais do que simplesmente traduzir nossas orações, como eu falei, como alguns interpretam, o Espírito ora por nós segundo a vontade de Deus. Somos incapazes muitas vezes de pronunciar adequadamente a vontade de Deus nas nossas orações, mas o Espírito Santo compensa essa nossa deficiência. Por quê? Porque Deus conhece a mente do Espírito e o Espírito intercede de acordo com a vontade de Deus. À medida que nós nos tornamos mais próximos de Deus, da sua palavra, à medida que nós aumentamos em discernimento espiritual, em maturidade cristã, maturidade espiritual, nossas orações estarão um pouco mais afinadas com Deus, estarão um pouco mais próximas da vontade de Deus, e serão mais feitas de acordo com a sua vontade. Mas independente de qualquer coisa, nós podemos ter a certeza de que o Espírito Santo de Deus continuará a interceder por nós, que é o que o texto estava nos mostrando. Então, essa intervenção do Espírito aqui, esses dois versículos, nós falamos que isso aqui é a esperança em oração. Todo esse contexto de esperança que nós temos, todo esse contexto de restauração de todas as coisas, Deus coloca no nosso coração, e o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza de muitas vezes não percebermos essas coisas. Vamos então aprender a orar em submissão à vontade de Deus para tudo aquilo que nós estaremos a suplicar. Sempre nos submeter à vontade de Deus antes de mais nada. Se nós desejamos que as nossas orações sejam ouvidas, vamos rogar a Deus que nos ajude a regular as nossas orações, a afinar, a fazer que ajuste fino nas nossas orações. E tem um salmo bastante conhecido que nos ajuda a entender bastante isso. Salmo 37. Muitas vezes nós também gostamos de citar alguns versículos isoladamente. Nós vamos ver o versículo 3 e 4. Salmo 37, 3 e 4. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor, confia na sua palavra, confia nas suas promessas e faz o bem, ou seja obediente ao Senhor. Habita na terra e alimenta-te de quê? Da verdade. O que Jesus orou por nós? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, vamos nos alimentar da verdade da palavra de Deus. Nós precisamos do alimento espiritual, precisamos do alimento da palavra. Uma vez que nós nos alimentamos da palavra, uma vez que nós procuramos ser obedientes, aí o versículo 4 pode ser verdade encheia na nossa vida. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se eu olhar isso aqui isoladamente e falar, Deus vai fazer o que eu quero. Não. Se eu aprender a ter uma vida afinada com Deus, em obediência à palavra, em sintonia com a verdade, as minhas orações elas serão próximas da vontade de Deus. As minhas orações serão segundo a vontade de Deus. Deus vai se agradar de orações que realmente estão feitas de acordo com a vontade dele. E é nesse sentido que o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Nossas orações então devem ser sempre plenas no entendimento verdadeiro do Evangelho e carregadas desse desejo sincero de ver logo o Senhor e de ter a plenitude da nossa adoção. O anseio pela nossa redenção final pode mudar o foco das nossas orações e ressignificar a forma como nós devemos ensinar. Eu vou repetir essa frase que é importante. O anseio pela redenção final pode mudar o foco das nossas orações e ressignificar a forma como nós estamos a viver nesse mundo, a forma como nós planejamos a nossa vida, os projetos de vida que nós temos. Então, tenhamos isso em mente e vamos realmente nos fortalecer na nossa esperança. No próximo domingo, outro domingo, o próximo domingo, o pastor deve vir, nós continuaremos a falar dessa questão da esperança, mas temos também um trecho bastante denso dos 3 últimos versículos que eu queria falar com os irmãos. Então, já concluí, irmãos. O texto de hoje lembrou-nos que nós temos uma esperança que foi assegurada por Deus. A salvação foi garantida por Deus. A esperança da salvação também, ou seja, Ele não só garantiu a salvação, mas Ele colocou no nosso coração essa esperança. E nós temos aqui a ajuda do Espírito Santo conosco. Haverá uma redenção universal, essa é uma realidade. Haverá uma restauração de todas as coisas. A começar pela redenção em glória dos filhos de Deus
passando por toda a criação. Será uma redenção cósmica, será uma redenção total, ampla. Nós vimos que o crente vai enfrentar sofrimentos e enfrentará sofrimentos nessa vida, principalmente pela sua identificação com Cristo. Mas esses sofrimentos são o quê? Passageiros. São passageiros e não tem nenhuma comparação com a glória que há de ser revelada em nós. Além da esperança que temos quanto ao futuro, podemos ter também a esperança em oração, a esperança da presença do Senhor conosco, a presença do Espírito Santo nos orientando. Nesse mundo tão conturbado, com tantas incertezas, como que nós precisamos dessa esperança? Os crentes precisam da esperança. Nós precisamos fortalecer a nossa esperança. E a esperança só é possível por causa do Evangelho. O Evangelho continua a ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que reconhece seus pecados e confia sua vida a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Então, não só vivamos, mas partilhemos o Evangelho, partilhemos aos outros a esperança que nós temos. Estejamos preparados para responder com mansidão e temor a qualquer pedida razão da esperança que nós temos. Deus, do endereço do versículo aqui. Mas estejamos sempre preparados para responder com mansidão e temor àqueles que perguntarem sobre a razão da esperança que é em nós. Que é a razão da esperança em Cristo, é o seu Evangelho. É isso que nós temos que viver, é isso que nós temos que proclamar. Amém? Deus possa nos abençoar, nos fortalecer. E eu peço ao Tiago me dar continuidade.